Almadec, na paz do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14, verso 22. Livro do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, verso 22. Quando achar, fique em pé. Tecladista, deixa Deus te usar. É uma honra estar aqui na Almadec, juntamente com a minha esposa e meu filho, para juntos somarmos o número daqueles que louvam a Deus. Minha palavra é de gratidão a Deus pela vida do pastor Carlos Roberto Silva. A pessoa dele eu quero cumprimentar, pastor Vitor Roberto Silva. Transmita o nosso abraço ao pastor presidente. Eu quero estender a minha palavra de louvor a toda a liderança da Almadec, a pessoa do pastor evangelista irmão Mil. Deus abençoe. Obrigado por este honroso convite. A pessoa dele eu cumprimento toda a Almadec. Sintam-se abraçados em nome de Jesus. Pastor evangelista Eli, é sempre um privilégio estarmos juntos, não dividindo, mas somando no altar para a glória do Senhor Jesus. Deus abençoe meu amigo pastor Adriano Moraes. É amigo do coração, e alguns dizem que a gente é irmão. Somos irmãos de placenta separada. Deus abençoe sua esposa, a todos indistintamente. Pastor Carlos Emael, Deus abençoe a todos aqueles que vieram de perto e de longe. Quem crê que Deus tem uma palavra para você aqui nesta manhã. Eu tenho um livro que escrevi recentemente, O Discurso de Pedro, uma análise homilética do sermão que ganhou 3.000 almas. Homilética é o ramo da teologia que estuda a arte da pregação. Eu fiz uma análise do discurso de Pedro, do pregador e da primeira pregação pentecostal. Nós analisamos a pregação de Pedro desde o momento em que o texto diz: e então se levantou Pedro, até o momento em que o texto diz que quase 3.000 almas se converteram. Aqui nós vamos extrair algumas lições da pregação de Pedro e aplicar na nossa pregação. Aqui você vai descobrir os segredos do pregador e da pregação que ganhou 3.000 almas para Jesus. Nós analisamos aqui o comportamento do pregador desde o momento em que ele se levanta para pregar até o momento em que ele faz o apelo e as almas se rendem aos pés do Senhor Jesus. O prefácio é do pastor Eliseu Rodrigues. As letras são grandes e as páginas amarelas para você ler, reler e não se cansar. Custa apenas R$20. Eu não sou bobo nem nada, trouxe a maquininha de passar cartão de crédito e de débito. Infelizmente não vou poder ficar depois da pregação, vou ter que subir para São Paulo, pois ainda hoje eu prego no interior do estado de Goiás. Mas você pode adquirir o livro com a pessoa que vai ficar responsável. O irmão José Luiz já deve estar por aí montando a nossa mesa, está lá no fundo com o nosso material. Você pode adquirir apenas R$20. Quem quer ouvir palavra de Deus para a sua vida, diga amém. Mateus 14, 22 diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte,
a fim de orar sozinho. Diga forte: orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas. Diga: pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Diga forte: andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. Diga: é um fantasma. E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a afundar. Diga forte: começando a afundar, gritou dizendo: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. E você diz amém. Antes de tomar o seu assento, diga forte: vivendo o sobrenatural. Diga: vivendo o sobrenatural. Se assente glorificando e exaltando o nome do Senhor nosso Deus. Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação e toda a nossa adoração. Redobre a sua atenção. Quando nós abrimos a nossa Bíblia em o Novo Testamento, o Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos perceber que Jesus desenvolvia o seu ministério através de muitas viagens. A Bíblia diz que da Galileia a Decápolis, de Decápolis a Jerusalém, de Jerusalém a toda a Judéia. E a Bíblia diz que Jesus percorria toda a Galileia, aproximadamente 200 cidades e aldeias que Jesus atendia diuturnamente naquela região. Você sabe que Jesus nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, mas aos 30 anos de idade, logo depois de ser batizado por João, quando ele soube da morte de João Batista, a Bíblia diz que ele deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, nos confins de Zebulon e Naftali, na beira do mar da Galileia. Todas as vezes que o ministério de Jesus ganhava dimensões maiores que a Galileia, era necessário que Jesus atravessasse o mar da Galileia, o lago de Tiberíades. E essas viagens que Jesus fazia era frequentemente no barco de Pedro, porque o barco de João não estava disponível para o ministério de Jesus, mas o barco de Pedro sim. Quando Jesus chamou João,
e o seu irmão Tiago para o ministério. A Bíblia diz que o seu pai Zebedeu, bem como seus empregados, permaneceram no barco de João. Mas quando Jesus chamou a Pedro e ao seu irmão André, só estavam eles dois no barco, não tinha mais ninguém. Eles deixam tudo para servir a Jesus. Logo, o barco de Pedro vai ficar à disposição do ministério de Jesus. Quando você abrir a Bíblia, encontrar a expressão "e entrou Jesus no barco", e saiu Jesus do barco, e entrando novamente no barco, era o barco de Pedro. Frequentemente Jesus utilizava o barco de Pedro para que o seu ministério ganhasse dimensões maiores do que a Galileia. Desta feita, Jesus estava do outro lado, e a Bíblia diz que ele havia multiplicado os pães e os peixes. E logo a seguir Jesus compele, ordena, insiste com os seus discípulos para que eles entrem no barco e passem para o outro lado, enquanto que ele ficaria despedindo as multidões. E a Bíblia diz que, despedidas as multidões, Jesus subiu ao monte para orar sozinho. Vou repetir: despedidas as multidões, Jesus subiu ao monte para orar sozinho. Porque a espiritualidade de um obreiro, a espiritualidade de um crente, a espiritualidade de um jovem não é medida no momento em que ele está no culto. A espiritualidade de um crente não é medida no momento em que ele está no meio da multidão ou no púlpito da igreja. Aqui todo mundo é crente, aqui todo mundo é espiritual, aqui todo mundo fala em línguas, aqui todo mundo dá glória a Deus, aleluia. Mas a espiritualidade de um crente não se é medida quando ele está no meio da multidão. A espiritualidade de um crente é medida no momento em que ele está sozinho. O que ele faz quando está sozinho, o que ele assiste quando está sozinho, o que ele curte quando está sozinho, o que ele acessa quando está sozinho, onde ele entra quando está sozinho. A Bíblia diz que, estando Jesus sozinho, orava. E aí que a espiritualidade de um crente é medida no momento em que ele está sozinho. E a Bíblia diz que, caindo a tarde, lá estava ele só. Enquanto isso, o barco dos discípulos estava, em primeiro lugar, longe da terra. Em segundo lugar, o barco estava no meio do mar, completamente envolvido pelas águas do mar da Galileia. Em terceiro lugar, o barco era sacudido, balançado, ameaçado, jaculejado pelas ondas, porque o vento era contrário. O que me leva a perguntar: por que será e será por quê que o vento era contrário? Nenhum vento sopra contrário na vida de um crente por acaso. Existe um motivo, existe umas circunstâncias pelo qual o vento sopra contrário. Lendo esse texto, eu perguntei a Deus: por que será que o vento soprou o contrário? Eu fui ler essa mesma narrativa segundo Marcos. Eu entendi que quando Jesus ordena para que os discípulos entrem no barco, Marcos diz que Jesus mandou entrar no barco e navegar para Betsaida. Vou repetir: Jesus mandou entrar no barco e navegar para Betsaida. Mas João diz que eles entraram no barco e foram para Cafarnaum. Jesus mandou ir para Betsaida, eles entraram no barco e foram rumo a Cafarnaum. Por isso o vento era contrário. Todas as vezes que Deus te falar, vai para Betsaida, e você for para Cafarnaum, o vento será contrário. Toda vez que Deus te disser, vá para a direita, e você for para a esquerda, o vento será contrário. Toda vez que Deus te disser, vá por ali, tu vou por aqui, o vento será contrário. Aqui eu aprendo que o vento contrário não servia para arruinar a viagem. O vento contrário não servia para matar os discípulos e afundar o barco. O vento contrário
servia para soprar o barco para a direção certa. O vento contrário servia para empurrar os discípulos para a direção que Deus queria. Não foi o diabo que mandou o vento contrário, foi Deus quem mandou o vento contrário, a fim de soprar, impulsionar e empurrar os discípulos para a direção certa. Nem toda tempestade é levantada pelo diabo. A primeira tempestade foi levantada pelo diabo, porque o barco estava indo para Gadara. Então o diabo levanta um vento contrário a fim de acabar com o barco, acabar com os discípulos, e a fim de que o barco não chegasse em Gadara e os endemoniados fossem libertos pelo poder que estava e que tinha Jesus. Porém, nem toda tempestade é causada pelo diabo. Existem tempestades que é causada pelo próprio Deus, não para te matar, não para te destruir, mas para te soprar para a direção certa, para te levar para a oração, para o jejum, para a consagração. Tem crente que ele nunca jejua, que ele nunca ora, que ele nunca busca Deus. Aí é só um vento soprar contrário que ele corre para a oração. É só um vento soprar contrário, ele corre para o jejum. Esse vento vai te fazer viver uma experiência sobrenatural com Deus. O vento era contrário. O vento era contrário. As ondas aproveitam as circunstâncias e se levantam, aí sim, para quebrar o barco, para afundar o barco, para matar os discípulos. O vento foi Deus quem mandou, e não mandou para matar, mandou para soprar o barco para a direção certa. Mas as ondas aproveitam as circunstâncias, aproveitam a desobediência dos discípulos e se levantam contra o barco para assolar o barco, balançar o barco e ameaçar a segurança dos discípulos. E é neste momento que Pedro, Tiago, João olha para a polpa do barco e não encontra Jesus na polpa do barco. E eles perguntam: aonde está Jesus na hora que nós mais precisamos dele? Quem nunca, no meio de uma tempestade, olhou para a polpa do seu barco e não viu Jesus? Quem nunca se sentiu sozinho no meio de uma tempestade e olhou para a polpa do seu barco à procura de Jesus e não o encontrou? E eles perguntam: aonde está Jesus quando o vento soprou? Aonde estava Jesus quando as ondas se levantaram? Aonde está Jesus enquanto meu barco balança, está a ponto de se quebrar? Quem nunca se perguntou, em meio às tempestades da vida, aonde estava Deus? Eu li esse texto e perguntei: Jesus, aonde tu estavas? E quando eu li a narrativa de Marcos, Marcos vai nos informar que enquanto os discípulos estavam no meio do mar, envolvido pelas águas, vento soprando o contrário e as ondas se levantando, Jesus estava lá em cima do monte, vendo a dificuldade deles. Aonde estava Deus? Lá em cima. Fazendo o quê? Vendo, 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 vendo. Quem crê que Jesus está te vendo, quem crê que Deus está vendo a sua dificuldade, é que Jesus se manifesta de duas formas no meio de uma tempestade. A primeira forma é chamada de imanente, e a segunda forma é chamada de transcendente. O que é imanente? Imanente é Jesus no barco, imanente é Jesus perto, imanente é Jesus do lado, imanente é Jesus próximo a você, imanente é olhar para a polpa do barco e ver Jesus. Isso é Jesus imanente, é o Jesus acessível, que você pode tocá-lo, pode vê-lo, pode senti-lo no seu barco, no meio das tempestades. Mas nem sempre Jesus se manifesta
de uma forma imanente. Há momentos que Jesus se manifesta de uma forma transcendente. O que é Jesus transcendente? Jesus transcendente não é Jesus do barco. Jesus transcendente é Jesus no alto do monte. Jesus transcendente não é Jesus dormindo na polpa do navio. Jesus transcendente é Jesus orando no cume do monte. Jesus transcendente é Jesus longe. Jesus transcendente é Jesus inacessível. Jesus transcendente é Jesus no céu, na glória. Jesus transcendente não é Jesus do teu lado, pegando pela tua mão e dizendo: não temas, eu estou aqui. Jesus transcendente é Jesus rodeado pelos querubins e serafins da glória, que cantam santo, santo, santo. Mas eu dou glória a Deus, que mesmo Jesus no monte, mesmo Jesus longe, mesmo Jesus no céu, mesmo Jesus na glória, mesmo Jesus no trono, Ele não tira os olhos de você. Ele está te vendo, Ele está te vendo, Ele está te vendo. Quem crê que Deus está te vendo, isso nos leva a uma segunda pergunta: se Ele está vendo, por que não vem nos socorrer? Se Ele está vendo, por que não vem me ajudar? Se Ele está vendo, por que não vem e acalma essa tempestade? Os discípulos ficaram de 6 da tarde até 3 da madrugada no meio do mar, 6 quilômetros para trás, 6 quilômetros para frente, 9 horas, ondas de 3 metros de altura, vento forte soprando o contrário, remando dificultosamente, perguntando: cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus que não está na polpa do meu navio? E eu digo: Ele está vendo. Ele está longe, mas está vendo. Ele está longe, mas está vendo. Está no monte, mas está vendo. E eles me perguntam assim: se está me vendo, por que não vem me ajudar? Se Jesus está sabendo da minha tempestade, por que então não vem me ajudar? Porque não é no seu tempo, não é na sua hora, não é na sua agenda. Ele sabe até que ponto o seu barco suporta essa tempestade. Ele vai agir, Ele vai vir, Ele vai acalmar, Ele vai chegar, mas é no tempo dEle, é na hora dEle, é na agenda dEle. Há momentos que Jesus demora. Pastor, Jesus não demora. Explica isso para quem está 9 horas no meio do mar, remando contra uma tempestade. Jesus não demora. Explica para Marta e Maria que Jesus não demora. Jesus não demora. Explica para Abraão, que esperou 25 anos para Isaac chegar. Demorou tanto que ele não aguentou esperar e arrumou Ismael. No teu tempo ele demora, mas no tempo dele ele chega na hora exata. Quem crê que a 4ª vigília da noite está chegando na sua vida? A Bíblia diz que Jesus estava vendo a dificuldade deles. O texto diz que na 4ª vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre as águas. O barco estava a 30 estádios da terra. Cada estádio corresponde a 200 metros, 125 passos. Eu fiz a conta. Jesus andou 6 quilômetros por sobre as águas, sem errar nenhum passo. Jesus deu 3.750 passos sobre as águas. Ele caminhou sobre a tempestade.
Ele caminhou sobre as ondas. Você já sabe, mas não custa lembrar. O problema aqui não é o vento. O vento era de Deus. O problema aqui eram as ondas, que aproveitaram as circunstâncias e se levantaram contra o barco. O que era que sacudiu o barco? As ondas. O que ameaçava o barco? As ondas. O que causava medo? As ondas. Jesus vem andando sobre o quê? Vem pisando sobre o quê? Vem acima do quê? Jesus está dizendo: aquilo que te afronta está debaixo dos meus pés. Aquilo que tira o seu sono está debaixo dos meus pés. Aquilo que te preocupa está debaixo dos meus pés. Pegue na mão de um crente perto de você, se quiser e puder, sem forçar nada, e diga assim: aquilo que te causa medo, aquilo que te afronta, aquilo que te preocupa, está debaixo dos pés de Jesus, e em breve vai estar debaixo dos teus pés também. Vai, 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 vai. Toque em duas pessoas do seu lado e diga assim: se você não veio aqui para dar glória, é bom se afastar de mim. Se você não veio aqui para dar glória, sentou do lado da pessoa errada, porque eu vou dar glória a noite toda, eu vou dar glória o dia todo. Deixa eu ver quem veio aqui para dar glória. Lá vem Jesus na quarta vigília da noite, andando por sobre a tempestade, andando por sobre as ondas. E o texto diz que vendo os discípulos, se assustaram e gritaram desesperados, dizendo: é um fantasma. É difícil reconhecer Jesus no meio de uma tempestade. Não foi por acaso que Deus disse: quando passares pelas águas, eu passarei contigo. Diga para alguém: Deus não promete o óbvio. Diga forte: Deus não promete o óbvio. Se a presença de Jesus fosse notória na tempestade, Ele não precisava prometer. Alguém está entendendo? Eu vou repetir. Deus não promete o óbvio. Se é óbvio, Ele não precisa prometer. Como Ele disse: quando passares pelas águas, não temas, porque eu passarei contigo. Ele prometeu porque sabia que no meio da tempestade é muito difícil ver Jesus. No meio da tempestade é muito difícil reconhecer Jesus. No meio da tempestade é difícil saber quando Ele está e quando Ele não está. Mas Ele está dizendo: mesmo que você não me sinta, mesmo que você não me veja, mesmo que você não me reconheça, eu passarei contigo. Eu passarei contigo. Parece que Ele não está, mas Ele está. Eu não estou vendo, mas Ele está. Não estou sentindo, mas Ele está. Não estou reconhecendo, mas Ele está. Por quê? Porque Ele prometeu: eu passarei contigo. Assustaram e disseram: é um fantasma. Ei, existem bênçãos parecem fantasma. Vou repetir isso aqui. Existem bênçãos que parecem fantasmas. Lá vai. Existem fantasmas que parecem bênção. Deus vai te dar discernimento no meio da tempestade. Não, me ajude a pregar nesta manhã. Escolhe 3 jovens aí do teu lado e diga assim: Deus vai te dar discernimento no meio da tempestade, para você saber o que é bênção e o que é fantasma. O que é fantasma e o que é bênção. O que é alguém está entendendo aqui? Alguém está entendendo aqui? Satanás vai mandar fantasma
disfarçado de bênção, Deus vai mandar bênção que parece fantasma. Mas eu vim aqui profetizar que Deus vai te dar discernimento. A calça leg não vai te enganar, o batom vermelho não vai te enganar, a foto do Instagram não vai te enganar, o filtro não vai enganar você. O que é bênção é bênção, o que é fantasma é fantasma, o que é bênção é bênção, o que é fantasma é fantasma. Deixa eu ver quem está recebendo discernimento. Deixa eu ver quem está recebendo discernimento. Deixa eu ver quem está recebendo discernimento. A Bíblia não diz qual dos 12 que gritou é um fantasma. Mas se eu tivesse que arriscar alguém, eu arriscaria quem? Pedro. Porque Pedro tem dificuldade de reconhecer Jesus quando ele chega. Pedro tem dificuldade de reconhecer Jesus quando ele chega. Pedro não sabe a diferença entre o que é bênção e o que é fantasma, entre o que é fantasma e o que é bênção. Mas dentro de um barco tinha um adorador chamado João, e João sempre percebeu quando era Jesus que chegava. João sempre percebeu quando era Jesus quem chegava. Até quando Jesus disse: sou eu, Pedro não acreditou. Se és tu, prova. Lembra quando Jesus ressuscitou? Pedro está pescando, não está pegando nada. Aí Jesus apareceu e disse assim: tendes alguma coisa para comer? Aí Pedro não reconheceu. Pedro tem dificuldade de reconhecer quando Jesus está presente. Jesus está presente, Pedro está voando. Jesus já chegou faz tempo e Pedro está conversando fiado. Jesus está passeando no ginásio para lá e para cá, e o Pedro está a ver navios. Pedro olhou e disse: pesquei a noite toda, não peguei nada. Aí Jesus continua a conversa e Pedro não reconhece. Então lança a rede do lado direito, Pedro não reconhece. Pedro levanta a rede e joga, ela vem cheia de peixe, e Pedro ainda não reconheceu. Mas João olhou e disse: Pedro, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Sabe por que tem crente que quando a palavra chega, ele grita, ele adora, ele pula? É porque ele reconhece quando Deus chega, quando a palavra chega, quando a unção chega, quando Jesus chega. Provoca alguém do teu lado, não que ele seja um Pedro, mas só para vaciná-lo. Pega na mão dele, chacoalha ele e diz assim: desculpa se eu suar perto de você, desculpa se o desodorante vencer, me desculpa se daqui a pouco eu pisar no teu dedão, me desculpa se eu fizer barulho na hora que você quer anotar. É que quando Jesus chega, eu reconheço a presença dele. Quando ele chega, eu reconheço a presença dele. Chegou aqui, 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 aqui. Não é um fantasma, é Jesus. É um fantasma. Aí Jesus diz: não temas, sou eu. Grego é gomi, eu sou. O nome original de Deus. Jesus está dizendo: não temas, sou Deus. Fui eu quem criei o mar. Sou maior do que o vento.
Sou maior do que o barco, sou maior do que Pedro, sou maior que Tiago, sou maior que João. Não temas. Para pensar. Jesus dá umas ordens estranhas. Ele chega para uma viúva que está sepultando o único filho e diz: não chores. Ele chega no meio de um mar, depois de 9 horas de tempestade, onda de 3 metros de altura, barco cheio d'água, a ponto de se quebrar, e diz: não tenha medo. Quer mais? Como se não bastasse Jesus dizer não tenha medo, ele ainda diz assim: tem de bom ânimo. Ok, não ter medo no meio da prova, no meio da crise, da tempestade. Ok, agora ainda ficar animado. Pastor, confiar em Deus, não ter medo, não temer, pôr na mão dele no meio da prova. Ok, consigo. Mas além de não ter medo, ele ainda tem que ficar entusiasmado com a prova. Parece difícil, mas Jesus está dizendo: no meio da crise, além de não ter medo, tem de bom ânimo. Você vai dançar no meio da tempestade. Você vai fazer festa no meio da tempestade. Quando o vento soprar e teu barco balançar, não é para você chorar, é para você sorrir e dizer glória a Deus. Deixa eu ver quem está animado aqui nesta manhã. Deixa eu ver quem está animado aqui nesta manhã. Não temas, tem de bom ânimo. Jesus, além de não querer que você tenha medo, ele quer que você fique entusiasmado com a tempestade. Aí Pedro diz assim: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, andando sobre as águas. Agora deixa eu explicar uma coisa aqui. Lembra que eu disse que Jesus viajava muito? Lembra que eu disse que ele morava na beira do mar? E sempre que ele precisava viajar, ele usava o barco de quem? De quem? Jesus mora na Galileia, mas quando ele tinha uma agenda em Jerusalém, barco de Pedro. Quando ele tinha uma agenda em Decápolis, barco de Pedro. Imagina na Judéia, Pedro, no barco. Com o passar do tempo, vai surgindo no coração de Pedro um sentimento assim: ah, se não fosse o meu barco. Se não for meu barco, o ministério dele não vai. Se não for meu barco, a chamada dele não sai de Galileia. Se não for meu barco, o negócio não vai. Ah, se não fosse o meu barco, o ministério de Jesus não saía da Galileia. Tadinho, que seria de Jesus sem meu barco? Aí Jesus diz: ah, é, Pedro? Está pensando que eu dependo do teu barco para atravessar o mar? Se não for meu barco, a Almadec não vai. Se não for meu barco, a igreja não vai. Se não for meu barco, o ministério não vai. Ah, é, Pedro? Tu acha mesmo que Jesus depende do teu barco? Aí Jesus diz: ô Pedro, já que tu está achando que eu dependo do teu barco para atravessar o mar, faz o seguinte: entra no teu barco, passa para o outro lado, tenta. Eu vou te provar que não sou eu que dependo do seu barco para atravessar, é o teu barco que depende de mim para chegar do outro lado.
o senhor vai? Vou não, vou depois. Ué, como? Deixa comigo. Pedro diz: não, eu espero. Jesus diz: pode ir, rapaz. Não, mas depois não vai ter como o senhor ir, porque o meu barco está aqui, eu já vou levar. Não, pode ir, Pedro. Aí Pedro entra no barco e diz: eu vou mesmo. Mandou ir, eu vou. Não quis ir, problema dele. Eu é que não vou voltar para buscar. Lá vai Pedro no barcão dele todo. Quando o barco de Pedro chegou no meio do mar: vai, Pedro. Não vai. Consegue? Não consigo. Para frente? Não dá. Travessa? Não dá. Continua? Não dá. Daqui a pouco, quem é que aparece andando sobre as águas? Mateus só diz que Jesus foi andando sobre as águas. João só diz que Jesus foi andando sobre as águas. Agora Marcos dá um detalhe tremendo. Marcos diz que queria tomar-lhe a dianteira do barco. Aqui está Pedro no barcão dele. Aqui está Pedro no barcão da autossuficiência dele. Aí de repente vem Jesus. Quem foi que saiu primeiro? Jesus ou os discípulos? Alguém pegou ali? Quem foi que saiu primeiro? Jesus ou os discípulos? Os discípulos saíram de quê? De quê? De barco. E Jesus saiu de quê? De pé. E ainda passou na frente. Urabaia Xandarabahai. Eu vou melhorar para ver se você também melhora. Os discípulos saíram 6 da tarde de barco. Jesus saiu 3 da madrugada a pé e ainda ultrapassou. E ainda passou na frente. Pegue na mão de alguém, passa unção para ele, passe unção para ela. Ajuda o pregador nesta manhã, porque se deixar eu perco até o avião. Chacoalhe a mão dele e diga assim: é melhor andar a pé com Jesus. Diga: é melhor andar a pé com Jesus. É melhor andar a pé com Jesus do que de barco sem Jesus. Do que de barco sem Jesus. Tem jovem do mundo que tem Camaro amarelo. Tem jovem do mundo que tem Mercedes, BMW, Land Rover, barco, iate, jet ski. Tem jovem aqui que nem bicicleta tem, mas tem Jesus. Tem Jesus. Tem Jesus. Vai passar na frente. Vai passar na frente. Vai passar na frente. Vai passar na frente. Se deixar eu perco o avião. Aí está lá Pedro no barcão dele. Quando ele viu Jesus ultrapassando, ele percebeu o segredo da travessia não era o barco dele. Quando Pedro viu Jesus andando sobre as águas e ainda passando na frente, como quem disse: vocês ainda estão aí? Saíram de tarde, eu saí de madrugada, vocês ainda estão aí? Aí Pedro entendeu que o segredo da travessia não era o barco dele. Aí ele disse: quer saber de uma coisa? Meu barco aqui não está com nada. Deixa eu sair dele logo antes que eu morra afogado. E deixa eu ir ter com Jesus.
porque o segredo da travessia não é o barco, o segredo da travessia é Jesus. Eu vou repetir: o segredo da travessia não é o barco, o segredo da travessia é Jesus. O segredo do ministério não é a mídia, não é o Instagram, não é o Facebook. O segredo do ministério é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Pedro sai do barco e vai ter com Jesus, andando por sobre as ondas. Deus está colocando aquilo que estava acima de você debaixo dos teus pés. Aquela onda que estava acima de você, Deus está colocando debaixo dos seus pés. Prepare-se para viver o sobrenatural de Deus. Prepare-se para andar sobre as águas. Prepare-se para pisar sobre os seus problemas. Lá vai Pedro. Lá vai Pedro. Aí o texto diz que, reparando, porém, na força do vento, teve medo. E quantas vezes eu preguei e disse que Pedro afundou? Quantas vezes eu preguei e disse que Pedro afundou? Na minha meninice eu até fazia o teatro, afundando no mundo água. Mas lendo o texto direito, eu percebi que Pedro nunca afundou. A Bíblia não diz que Pedro afundou. A Bíblia diz: e começando a afundar, gritou, clamou. Me ajuda aqui, me ajuda aí, cara. Me ajuda aqui. Fica aí. Agora o teatro vai ser diferente. Agora eu já cresci um pouquinho, vou fazer 30 já já. Lá vai Pedro. Lá vai Pedro. Lá vai Pedro. Aí o texto diz: começando. Começando não é até o pescoço, não é até o peito, não é até a cintura, não é até o joelho, não é até a canela. Se chegou no tornozelo, foi muito. Quando Pedro bateu o pé e viu que bateu fofo, ele não perdeu tempo. Ele gritou: salva-me, Senhor! E a Bíblia diz que imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou. Sabe por que você não vai afundar? Porque Jesus vai te segurar, 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 vai te segurar. Tem gente que afunda? Tem. Tem gente que bebe água? Tem. Tem gente que se afoga? Tem. Tem gente que se molha todo? Tem. Por quê? Porque não clama. Porque não grita. E eu te pergunto: vai gritar ou vai esperar afundar de vez? Vai gritar ou vai esperar se afogar? Vai gritar ou vai esperar, desculpa a expressão, a vaca ir pro brejo? Vai tomar uma atitude, vai gritar, subir um monte, consagrar, tomar vergonha na cara, tomar uma atitude, mudar de vida, ou vai esperar as coisas piorarem? Se eu fosse você, não perdia mais tempo, abria a minha boca e clamava: Jesus vai estender a mão e vai te segurar.
cabra está vendo que a chamada está afundando e não clama. Está vendo que o ministério está afundando e não clama. Está vendo que a família está indo para o fundo, o casamento está afundando e não clama. Mas eu vim aqui profetizar que se você clamar, Jesus vai te segurar. E não importa o quanto você já afundou, ainda dá tempo de você clamar. Ele vai estender a mão e vai te puxar de volta para respirar e para viver o sobrenatural. Agora Jesus e Pedro estão andando sobre as águas. E o texto diz assim: subiram ambos para o barco e o vento cessou. Não, Jesus não repreendeu o vento, que o vento não era do diabo. Na primeira sim, cala-te, que o vento estava endemoniado. Eu te repreendo, cala-te, vento. Mas na segunda, o vento é de Deus. E vento de Deus sabe a hora de soprar e sabe a hora de cessar. Pode ver que Jesus não precisou falar nada com o vento, porque vento de Deus sabe a hora de soprar e sabe a hora de cessar. Quando Jesus entrou no barco, o vento disse: agora quem dá a direção não é mais eu. O vento servia para dar a direção certa ao barco. Quando Jesus entra no barco, o vento está demitido, exonerado, porque quando Jesus entra no barco, quem dá a direção é Ele. Quem toma a direção é Ele. Que você prefere ser guiado pelos ventos, ser guiado pela obediência a Jesus? Vai obedecer Jesus e viver o sobrenatural, ou vai viver na base do vento contrário? Quando Jesus entra no barco, o vento cessa e Jesus diz assim: quem sabe, mandei vocês irem para onde? Betsaida. Vocês estavam indo para onde? Cafarnaum. Aí Jesus diz: quer saber de uma coisa? Mandei vocês irem para Betsaida. Vocês desobedeceram e foram para Cafarnaum. Mas agora que eu cheguei, não é nem Betsaida, nem Cafarnaum. Agora é para Genezaré. E o texto diz que o barco chegou do outro lado, em Genezaré. Não tem quando a gente erra a rota, o GPS recalcula. Eu não sei há quanto tempo você desviou do caminho, mas hoje Jesus está recalculando a sua rota. Está dizendo: agora nós vamos para Genezaré. Quem crê que Deus tem uma nova direção para a sua vida? Quem crê que Jesus tem uma nova direção para o seu ministério? E aqui eu concluo. Antes de entrar naquele avião, eu preciso entregar uma mensagem de Deus para alguém aqui que eu não sei quem é. Os discípulos olham para Jesus dentro do barco e dizem: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Lembra da primeira tempestade? O que eles disseram? Quem é este? Na primeira tempestade eles não sabiam quem era Jesus. Mas na segunda tempestade eles dizem:
verdadeiramente este é o Filho de Deus. Na primeira tempestade você não sabe quem é Jesus, mas depois da segunda tempestade você pode olhar para ele e dizer: eu conheço ele, eu sei quem ele é o Filho de Deus. Ei, as tempestades da vida vão te dar experiência. Vou repetir: as tempestades da vida nos dão experiências. Depois dessa tempestade, você vai saber quem verdadeiramente Jesus é e qual o propósito que Ele tem na sua vida. Só quem quer descobrir quem verdadeiramente Jesus é e qual é o propósito da sua vida, se coloque de pé. Sai do seu lugar e vem correndo aqui na frente, porque a partir de hoje e deste congresso você vai viver experiências sobrenaturais. Você vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Só quem quer andar sobre as águas, só quem quer viver o sobrenatural, o extraordinário de Deus para a sua vida, sai do seu lugar e vem correndo aqui na frente. Eu quero orar por você, pastor. Nesta manhã eu quero viver experiências tremendas com Deus. Neste dia de hoje, nesta conferência, eu quero viver uma nova experiência no meu ministério, uma nova experiência na minha chamada, uma nova experiência na minha vida. Eu quero viver contando testemunho, eu quero viver contando milagres, eu quero viver contando o sobrenatural de Deus na minha vida. Chega de uma vida normal, chega de uma vida ordinária. Eu quero viver o extraordinário de Deus na minha história. Eu quero marcar a minha geração. Eu quero fazer a diferença no meio da Umadec. Eu quero ser um diferente, eu quero ser uma diferente. Eu quero viver o sobrenatural. Você que está percebendo que algo na sua vida está afundando, sai do seu lugar e vem clamar aqui na frente. Você que está percebendo que o casamento dos seus pais está afundando, vem orar aqui na frente. Você que está percebendo que os seus sonhos e os seus projetos estão indo para o fundo, não espere o pior acontecer. Sai do seu lugar e vem aqui para frente. Evangelista Eli, passe a mão em um microfone e traz o céu para perto de nós aqui nesta noite. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Só dá glória quem tem. Só tem quem recebe. Só recebe quem crê. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Não é um fantasma. É Jesus que chegou para te ajudar. Você jovem que precisa de discernimento de Deus, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Não precisa vir, só vem quem precisa. Pastor, eu preciso de discernimento para reconhecer quando Jesus chega no meio das tempestades da minha vida. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e clame pela sua chamada, clame pelo seu ministério, clame pela sua família, clame pela sua casa. A unção de Deus vai te envolver aí agora. Alguma coisa está acontecendo nos quatro cantos desse ginásio, à minha direita e à minha esquerda, na minha frente e na minha retaguarda, de norte a sul, de leste a oeste. A presença do Senhor está invadindo esse ginásio.
Cada metro quadrado desse ginásio está sendo tomado, impregnado, invadido pela glória de Deus, pela presença de Deus. Quem tem glória, dê glória. Quem tem aleluia, diga aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo, libere as línguas estranhas e fale em outras línguas agora. Em nome de Jesus, receba o renovo da parte de Deus. Receba o renovo da parte de Deus agora. Em nome de Jesus. Noite chegar, tu és. Caminha sobre as águas agora. Quem me guia. Flutua no meio desta tempestade. Se a tempestade sai do barco e vem ter um encontro com Jesus. Alcançar, tu és. Meu Deus, meu amigo. receba uma experiência melhor com Ele. Se o mar Já tem gente chorando. me submergir, Já tem gente se derramando. Meu Deus, me traz a visita o nosso barco agora. Respirar e me faz andar sobre as águas. Solte a voz, o Madeque. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção. Levante as suas duas mãos lá em cima. E o meu louvor. Sem ira e sem contenda, levante as duas mãos lá em cima. Aonde houver um crente, se o sol se pôr, que quer viver o sobrenatural de Deus na sua chegar, tu és. terá esse ano marcado por milagres e pelo sobrenatural. Aonde houver um crente de olhos fechados, boca aberta e mão levantada, me alcançar. Coloca na palma da mão dele agora, Senhor, uma brasa de fogo acesa, uma unção nova, um poder sobrenatural para realizar coisas extraordinárias. Agora toque a sua mão no ombro de alguém do seu lado. Toque a sua mão no ombro de alguém do seu lado e transmita para ele algo que vem do céu.